também que vocês, você deve concordar com a gente que a gente vê muitas situações nessa vida que deixam a gente bravos, irritados e que fazem a gente querer explodir, dar na pessoa. Mas a gente tem que se controlar, principalmente se você busca viver uma vida com Deus. Então, a gente ficar estressado, se irar, até aí, né, a gente é humano, é normal. Só que a partir do momento que a gente permite que isso tome conta da gente, a ponto da gente pecar com as nossas palavras ou com as nossas atitudes, aí entra o problema. Porque o dia não pode acabar a gente estando com aquele ressentimento ainda, porque daí a gente vai estar dando lugar ao diabo. Jesus nos ensina a dar a outra face e não significa que nós seremos bobos, né? Dar a outra face não significa isso. Mas na verdade nós teremos compaixão dessa pessoa e entenderemos que ela precisa de mais ajuda do que nós. A Bíblia diz assim, em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, que é exatamente o que a Larissa estava explicando. A gente pode ficar bravo, a gente pode ficar irado, até porque nós somos humanos, mas a gente não pode fazer com que isso seja uma justificativa para a gente pecar. Ainda que você seja uma pessoa extremamente explosiva, que eu tenho um testemunho até para contar, que eu era também uma pessoa muito explosiva, na escola quando alguém me provocava, eu não conseguia ficar calmo, eu simplesmente me estressava. Hoje as pessoas me veem como uma pessoa calminha, serena, né? Então foi difícil mudar isso, não foi tão fácil assim. Mas você pode mudar, se você quiser de fato, você pode mudar. E essa mudança eu procurei em Deus e Ele foi me moldando, né? E um dos frutos do Espírito Santo, por exemplo, é o autocontrole. É justamente isso que eu fui atrás e eu consegui. E hoje eu tenho esse controle sobre mim, né? E eu também acabei de conversar aqui antes com eles. Eu era uma coisa, teve um dia que eu pensei assim, e tem até o meu testemunho também, né? Teve um dia que eu me lembro que eu pensei assim, gente, eu não consigo me ver uma Larissa, assim, separada do nervosismo. Eu não conseguia me imaginar. Eu sei que um dia ia acontecer, porque eu tava já buscando a Deus. Mas eu não conseguia me visualizar dessa forma. A Larissa separada do nervosismo. A Larissa calma. E hoje, as pessoas, né, cada um, tem alguns que tem um pouco mais de mansidão, né? Outros já são mais ativos. Só que quem tem o Espírito Santo tem esse domínio próprio. Então hoje as pessoas, quando elas conversam comigo, elas falam assim, nossa, você é calma? Você tá calminha. Eu falo, é... E na minha cabeça eu tô assim, gente, muita oração. É Jesus puro aqui, entendeu? Porque tudo é possível àquele que crê. E se... Ai, que raiva. Que raiva. Que raiva. Entendeu? Então, ainda que você diga assim, não, eu não consigo, isso faz parte da minha personalidade, eu sou assim. Mas se você buscar essa mudança em Deus, você vai conseguir mudar até mesmo a sua personalidade, assim como o Bruno conseguiu e assim como a Larissa conseguiu. Mas essa mudança, como eles disseram, eles buscaram em Deus, porque na força do nosso braço a gente pode até tentar, mas a gente não vai conseguir nada, a gente vai ficar insatisfeito, a gente vai ficar mais irritado ainda, porque a gente não vai conseguir sozinho, mas quando você pede ajuda a Deus, Ele te ajuda a mudar aqueles pontinhos que de repente ainda precisam ser ajustados na nossa personalidade. Mas e se nós de repente estivermos já estressados, né? O que nós fazemos? A Bíblia diz em Salmos que nós devemos ir no nosso quarto, né, na cama, e ali a gente conversar com Deus, a gente fica com aquele momento para Deus. E ali a gente tenta se acalmar, procura se acalmar e refletir no que a gente fez, o estresse que a gente está, se realmente vale a pena se estressar por esses motivos, né? Então ali é um momento que a gente pode ficar no quarto, né? Tem até outro versículo que diz também para a gente fechar a porta do nosso quarto e orar ao Pai que está em secreto. Então o lugar, né, o refúgio, quando você estiver estressado, é nada mais que buscar em Deus. E se você se identificou com esse tema, ou se você precisa de ajuda com algum outro problema que você não está conseguindo resolver sozinho, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. E se você quiser nos fazer uma visita, a igreja se encontra na Avenida Manuel Caltabiano, 444, Vila Eliana Maria. Isso. Nossos cultos são terça e sexta-feira, às 19 horas e domingo às 9 da manhã. Então é isso, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos nos próximos. Tchau!